Olá, hoje é dia 6 de maio, quarta-feira, 2020. E aqui a gente vai realizando mais um encontro de quarentena, mais um Papos de Produção, mais uma live encontro. Essa é aquela chamada para você que tá vendo agora o vídeo pelo YouTube ou nos stories da Florar Cultura. Como que a gente tem realizado? A gente realiza os papos toda segunda, quarta e sexta, às 17 horas, pelo Instagram da Florar Cultura. E depois ele fica aqui no ar, nos stories, e fica também no YouTube da Florar Cultura. Então, para quem estiver vendo pelo YouTube da Florar Cultura, lembra de dar aquele like, se inscrever no canal, dar um curtir, começar a acompanhar, que a gente vai também tentando que esse seja um espaço de troca. E hoje a gente tem um tema aqui bem instigante, eu vou deixar todo mundo entrando, se aproximando. Foi um assunto que a gente já tem discutido bastante, ele acaba aparecendo em todas as lives, em todos os encontros de produção, nos cursos. Então, para quarta-feira, que lembrando também é um dia de mic aberto, é um dia que a gente pode ocupar esse espaço e trocar sobre o que vier, né, de lembranças, de reflexão. Para essa quarta-feira de mic aberto, a gente quer refletir juntas, juntos, sobre engajamento de público, sobre o envolvimento dos públicos. E esse tem sido um questionamento, né? As pessoas estão questionando, mas e agora, em tempos virtuais, qual será que é a abrangência? Então vamos dando um oi aqui para todo mundo que está chegando. Oi, a Adriane será uma das nossas próximas convidadas. A Adriane que já está aqui, vai estar com a gente na sexta-feira, dia 8? É dia 8 de maio, sexta, né? Tá sendo, eu acho que o Papos de Produção é o que me ajuda a saber o calendário, gente. É o que me ajuda a entender que dia estamos, para onde vamos. Hoje a internet está oscilando bastante aqui, então não sei como que tá esse alcance daquele disparar da internet, lembrando as pessoas que estamos no ar. Então vou dar esses minutinhos para todo mundo entrando aqui na sala. Vamos vendo quem tá chegando, de onde que tá falando. Elô, Marina, tô contigo na cabeça, porque o papo de sexta-feira, que vai rolar agora, vai ser muito também sobre o que será que a gente está vislumbrando neste período, nesta travessia com os cursos de artes. Esse pensamento daí de base, a gente tem falado muito aqui como que está o mercado, como que já estão as pessoas que estão no mercado cultural, quais têm sido as lacunas que estão cada vez mais evidentes, mas qual será que também são as questões que vão aparecer aí e despontar durante esse período e pós esse período para os cursos de artes. Então estou te falando isso porque eu sei que você está aí na universidade também, para todo mundo que está em várias atuações de diferentes maneiras, para a gente pensando e refletindo juntas. Cada encontro a gente vai construindo também com o que está inquietando, o que a gente está pensando, o que a gente está precisando dialogar. E a quarta passada foi um boom aqui, foi uma lotação, um sucesso, porque a gente estava falando de erros de produção. Agora hoje a gente vai dialogar a partir de acertos, mas a partir do que será que nos dá pistas. Que pistas que a gente tem. Então vamos ver quem vai se aproximando. Olha, a Elô tá falando, né? Estamos discutindo no departamento esse assunto. Ainda estamos meio perdidos, mas é um tema urgente. Então, Elô, se puder comunicar que a gente vai trazer esse tema aqui para o espaço de papo mesmo, ninguém tem respostas. As conversas que a gente vai ter são com profissionais que estão nesse meio, não como posicionamento do departamento, não o posicionamento das universidades, mas um pouco o que vocês, né? O que vocês, professores, orientadores, o que também está reverberando aí para vocês? O que será que vocês estão acreditando que vai transformar ou ter que se transformar? Então espalhem, porque a gente fez esse encontro, faz tempo que a gente está para fazer esse tema, faz tempo que a gente tem dialogado com alguns profissionais, professores e gestores, enfim, de universidades e alunos, mas a gente sabe que é tudo tão novo que para todo mundo ainda nada tem respostas, a gente nem espera sair com respostas, mas que a troca a cada vez do Papos de Produção ela é pra gente também um vislumbre, pistas, conectar modos que regiões diferentes do país estão encarando, conectar maneiras. Então uma discussão que a gente está querendo muito aí colocar na roda, nas nossas rodas, nas nossas lives, encontros. E aí a gente precisa dessa difundida mesmo, da gente espalhar. Vamos ver se amanhã a gente já espalha esse materialzinho para todo mundo.
E vamos lá, vamos ver quem somos hoje. Esse assunto, gente, desde o primeiro dia de Papos de Produção, já teve bastante gente que cutucou e falou. A POC empresária, a Alane, não sei se ela já tá aqui, acho que ainda não. Ela inclusive falou no Papos de Produção, no primeiro que a gente teve, ela falou, me questionam sobre a sensibilização dos públicos. E aí a gente começou com esse pensamento sobre sensibilização de públicos e vendo que é tudo novo, mas ao mesmo tempo é tudo só em outro campo. Estamos no campo virtual, o que nos abre aí também algumas possibilidades e a cada vez a gente percebe que nos fundos isso tem que ir nos nutrindo e nos gerando a expansão e não a limitação. Claro, a gente está limitado do como usar o espaço, do que realmente apresentar. Existe uma limitação também ligada aos estudos. Todo mundo está estudando o que colocar em cena, o que colocar em voga. Mas existe uma expansão de públicos que a gente pode dialogar. Existe uma abrangência de com quem podemos falar, né? A gente viu efetivamente aqui, a cada vez, a cada encontro, a gente vai vendo e tecendo uma realidade de que a gente está conversando com mais pessoas de mais estados e de outras regiões descentralizadas do Brasil. A gente também está fazendo a cada vez esses encontros, a gente vai percebendo que esse público não é só o que a gente mobiliza de quem pode vir, né? Hoje eu posso ir ali naquele espaço, naquele teatro. Não, hoje eu posso me conectar aqui, quero ver essa live, hoje eu quero falar sobre aquele assunto, ou hoje eu quero... Então esse tem sido pra gente também um ponto instigante. E aí a gente começa a pensar, o que será que eu via que nesse passado presente, aí nesse pouquíssimos tempos atrás... O que será que eu via que me instigava e era atrativo, eu enquanto público, e o que será que eu estava gestando aí, proporcionando artisticamente, que eu via êxitos de público? E para aí a gente pescar algumas pistas de como usar este meio aqui que a gente tem agora, como a gente usar esse recurso online, como a gente se conectar com pessoas como agora. A gente está falando com Minas Gerais, com Piauí, com Paraná, com São Paulo, né? E aí é uma pequena amostragem de todas as possibilidades que a gente tem de abrangência e de encontros possíveis. Então provocar aí para vocês também chamarem, quem quiser manda aquela setinha de tá rolando agora Papos de Produção, e o assunto de hoje é justamente esse, como a gente vai trazendo e conectando com os nossos públicos. É um tema que as pessoas já estavam pedindo há bastante tempo. Que infelizmente isso me mostra, vocês estão vendo aí, a gente tá tipo hoje com um número bem menor de pessoas juntas, estamos aqui em 10 pessoas, né? Normalmente tá em 30, 40. Isso também mostra algumas questões de assertividades e erros dos modos da gente se comunicar. Esse tema, por mais que é um tema que muitas pessoas estavam pedindo, ele não chegou em tempo a todas as pessoas que talvez teriam interesse de dialogar. Isso está sendo uma das questões a gente entender também durante a quarentena. O tempo que leva para a gente se organizar entre algumas ações, o tempo que a gente leva para articular e fazer as pessoas chegarem, às vezes não adianta se comunicar com muita antecedência. Porque essa demanda também do dia a dia, sabe? Tem vezes que a gente olha o resultado do Papos de Produção na medida de assim, mandei a chamada às 3 da tarde e as pessoas já ficaram mais atentas. Tem vezes que precisa de 24 horas de preparando o público. Esse tema de hoje, eu acredito que é um tema que precisava de mais tempo para reverberar e as pessoas falarem, poxa, eu tô precisando muito pensar sobre público, eu quero estar nesse papo. Então, enfim, esse é um exemplo porque é a partir das assertividades e das limitações também e das demandas temporais nossas que a gente vai vendo o que pode ter mais potência. E aí, podem se inscrever, gente, podem também hoje dizer, opa, quero dar um exemplo, quero partilhar alguma coisa aqui da minha região, da minha cidade ou da minha ação. Tanto vocês podem se inscrever aqui, escreve assim, eu quero falar, para dizer um exemplo de algo que vocês viram, vem, dá uma grande abrangência de público, ou algo que vocês produziram, ou algo que vocês vivenciaram até como público, ou algo que vocês que produziram, tá? Então hoje é um grupo de trabalho sobre esse tema, um GT aqui, um grupo pra gente se aprofundar e realmente poder coletar essas pistas e poder somar forças sobre tudo isso, ok? Então vamos construindo juntos, juntas. Eu parti para eu mapear algumas pistas, porque assim, a gente tem ouvido muito, se você entra no mundo online,
Eu tenho ouvido muito sobre como você montar sua comunidade, como você ter quem é seu público. Tem muita gente do marketing digital que, né, fala, você tem que achar como é a sua maneira de chamar, se é querido, queridas, querides, se é amores, se é... Tem tantos assim, eles ficam, né, tipo, falando sobre tantos detalhes. E aí eu tenho exercitado a pensar o que a gente já fazia no campo presencial para realmente a gente falava, nossa, isso engajou, isso envolveu o meu público. E o que a gente vai fazer agora no campo virtual? O que uma coisa pode nos inspirar e nos dar pistas para outra ação? Então vamos junto. O que vocês, agora cada um joga aí uma reflexão já, um exemplo. Fala algum exemplo de uma coisa que vocês sabem que realmente atrai o público. Assim, algum exemplo de alguma coisa que tipo, nossa, quando eu me comunico por rede social, ou o que é mais efetivo, o que tem sido mais efetivo na sua trajetória para se comunicar com o público. É mais efetivo, por exemplo, para mim, uma das coisas efetivas, assertivas, foi saber mapear a cada projeto qual era o público. E não generalizar, não achar que assim, todas as vezes que um festival acontece, preciso soltar jornal, Buzzdoor e muito Instagram, muito Facebook. Só que se eu só mapeio por onde eu vou comunicar e não com quem eu estou me comunicando, eu não alcanço. Então, para mim, uma das coisas efetivas é a clareza de com quem eu vou falar. Gente, quem tá chegando aí, a gente tá aqui já, tô entrando num fluxo de reflexões sobre engajamento de público. E aí num fluxo de partilhar os exemplos. Então eu tô pedindo, quem conseguir lançar aí alguma coisa que sentiu, eu sinto uma efetividade, o que é efetivo pra mim no chamamento de público, o que é efetivo nessa comunicação. A Júlia até colocou, perguntar a opinião do público é bem importante. Isso também a gente já trouxe até aqui em live, esse perguntar. E aí, que ferramentas eu tenho para perguntar a opinião do público? Eu tenho, né, no passar do tempo vão mudando as ferramentas, mas quais são as ferramentas de pesquisa que podem funcionar mais? Quais será que são as ferramentas também de percepção? Às vezes a gente não consegue que as pessoas respondam pesquisas, às vezes a gente não consegue que as pessoas respondam nessas caixinhas que a gente abre no Instagram, essas coisas hoje em dia que dá para fazer de stories, sabe? Mas uma das coisas também a nossa percepção e a constante avaliação, que nem hoje eu tô aqui publicamente avaliando a quantidade de pessoas envolvidas, o que talvez que foi mais assertivo em outras lives e o que será que é mais assertivo nessa, o que será que realmente funciona e esses exemplos. Toda vez que eu vou avaliar o andamento que a gente vai juntas discutir sobre, a gente também consegue mapear quais são os fluxos altos e baixos e o que tem funcionado no sentido de sensibilizado, envolvido, tá? Aí a Júlia, ela complementou aqui da nossa equipe, quando se produz algum conteúdo online é legal saber sobre o que as pessoas querem saber dentro daquele assunto. Isso, acho que tanto online quanto presencial, uma das nossas questões são os recortes, sabe? E isso gera realmente essa assertividade. Qual que é um recorte do que eu vou falar que pode gerar o interesse? Então a gente já falou de duas coisas aqui, ó. A Cacau entrou, que é uma ótima assessora de imprensa, que também com certeza vai ter dicas. Cacau, a gente tá no momento de cada um lançar aqui, escrito, o que acha, Bárbara que entrou depois, todo mundo que entrou aí por último. O que você acha que pode ser muito efetivo na hora de se comunicar com o seu público? O que você acredita que é alguma ação efetiva? Pra mim, então, eu falei sobre, o primeiro que eu falei foi mapear, conseguir diagnosticar muito bem com quem, para quem nós vamos falar. Então, por exemplo, um projeto faz um favor, Théo. Não. Traz o computador aqui. Não. Tem um mapinha que eu quero mostrar pra vocês já que tá no computador. Mas um mapa pra gente entender quem é o nosso público. Então, se eu tava falando de um festival. O festival não pegar e simplesmente disparar todos os tipos de divulgações, mas ele entender que algumas ações dele acontecem em espaços que precisam de outro tipo de mobilização. Então, por exemplo, quando a gente teve a edição, já existiram 15 anos de Festival, na 10ª edição, acho que foi, na 11ª, a gente ia para espaços, super sincero, você viu? Não pegou o computador. A gente ia para espaços
que a gente nunca tinha atuado, que aqueles públicos não adiantava colocar uma faixa Feverestival. Aquele público não estava acostumado a frequentar o tal do Feverestival, nem sabia o que era um tal desse Festival Internacional de Teatro de Campinas. Se a pessoa não tem, se o público não tem alguma aproximação com aquele símbolo, com aquela marca, com aquilo, ela não vai também chamar tanto atenção em meio a tantas comunicações que a gente tem, né? Um mundo de comunicaões. Então, aquele momento a gente falou, a gente tem que sensibilizar aquela região. A gente tem que ir naquela região e falar sobre, olha, aqui vai acontecer um festival, a gente está há tantos anos, o que acontece de programação. Para falar, a gente foi no Centro Cultural, queria receber o espetáculo, falar com os cursos que tinham ali, com os cursos fixos de dança, tinha curso para mães, curso de bordado, várias ações que aconteceram naquele espaço. A visita, o presencial, foi fundamental para contar o que era, e as pessoas daí, quando vissem o cartaz, quando vissem, começarem a querer frequentar, coisa que a gente não tem que às vezes fazer em outra região. E aí aqui o João partilhou um pensamento, que o impulsionamento patrocinado no Facebook, ele dá ferramentas de filtro, como interesses, regiões, idade, gênero e etc. Esse é um bom exemplo no virtual que vem do presencial, que é o quê? É saber mapear o seu público. Ele já te dá essa ferramenta para você impulsionar de uma maneira direcionada, que você vai ter que saber questionar com quem é melhor então eu filtrar, com quem é melhor eu falar, que tipo de comunicação. Se eu vou falar com uma determinada idade, ela é mais visual, mais textual. Se eu vou falar com uma determinada linguagem, será que eu consigo atrair mais de uma maneira de... Que tipo de comunicação vai chegar mais rápido, né? E agora a questão é que o espaço é todo virtual, né? Então a gente pode também chegar em qualquer lugar do mundo, só que a gente tem que achar os ganchos, a isca, sabe? Achar o ponto que conecta. Qual é a conectividade entre o que eu faço, as pessoas e outra região? Olhando para coisas presenciais, o que eu listei aqui? Eu listei que vários pontos de sucesso foi quando foram ações em rede, e aí rede no sentido de envolver uma diversidade de profissionais. Então, quando todos os profissionais estão naquele projeto, às vezes eles já têm seus públicos e cada um está nutrido o suficiente para atrair o seu público para aquela ação, isso também gera um engajamento maior. Isso gera uma assertividade aí. Então, essas redes nesse sentido de envolver artistas, diferentes artistas, mas achar os elos dessa rede com a comunidade no sentido de estudantes, pequenos apoiadores, restaurantes, né, pequenos comerciantes. Então, qual é o elo que faz com que as pessoas queiram estar juntas? Eu tenho me perguntado muito nisso, em como manter alguns elos no campo virtual, que era muito uma expertise em algumas cidades, as redes, e a fazer ações que tivesse vários convidados e que isso fosse gerando uma abrangência de comunicação. Este exemplo foi o que fez criar o Papos de Produção, por exemplo. Às quartas é o dia aqui do palco livre, do palco aberto, que qualquer um de vocês pode pegar o microfone. E toda segunda e sexta são 2 convidados de 2 regiões diferentes, que também o que acontece, cada um desses convidados acaba carregando em si a sua comunidade, a sua rede. Seja porque eles divulgam antes, seja eles fazendo uma boa chamada antes, ou seja também só quem tá ali, né, passeando pelo Instagram e vê aquela bolinha ali piscando de live. Então ela fala, opa, deixa eu ver o que essa pessoa tá falando. Seja porque ela previamente se organizou para ver, ou seja a curiosidade momentânea. Isso também nos dá uma pista de que muitas vezes o que nos leva a assistir algo é curiosidade. Então também o que a gente gera de expectativa antes. Isso eu tenho pensado muito, o que a gente vai gerando, né? E isso foi o que fez vários projetos acontecerem bem. Então, quando eu dou cursos de produção, eu falo muito de 3 cases, com espaços de tempos aí grandes. Um em 2010, que já é uma década atrás, que foi o Sonho de Ícaro, um espetáculo que era para 600 pessoas e uma sessão única, e que a gente precisou fazer 2 sessões, porque na hora, assim que distribuiu o ingresso, tinha o dobro de quantia de pessoas lá fora do que cabia no espaço. Então, sempre que eu falo desse exemplo, ele me traz um êxito, né? Uma coisa que aconteceu e que abrangeu uma cidade que estava um pouco adormecida no ir a espetáculos. Só que naquele momento era um espetáculo com 70 artistas em cena, de diversas linguagens, onde cada um desses já mobilizava muito dos seus públicos. E naquele momento as ferramentas que a gente usou foi
assessoria de imprensa, muito boca a boca, não existia ainda Instagram, Facebook e WhatsApp. O que é o boca a boca de hoje? O boca a boca de hoje é o que a gente lança tem interesse que outras pessoas repliquem. O boca a boca de hoje é quando alguém posta algo e eu comento, é quando você marca alguém que quer ver aquele assunto, é quando você compartilha no Zap e é quando ele vai parar num nicho muito específico. Me pediram para dar um exemplo de coisas que eu estava vendo ser efetivas no mundo online. E aí logo me chamou a atenção, assim que começou a quarentena, me chamou a atenção uma ação entre contadoras de história. Era o primeiro domingo de quarentena, gente. Primeiro, na sexta-feira 13 foi falado que era a OMS avisando que era uma pandemia, as cidades ainda decidindo como elas iam se reorganizar, as aulas sendo avisadas que iam parar, e um coletivo, mulheres várias, se juntaram para divulgar lives de contação de história, tipo 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 17 horas e 20 horas. Cada uma fazendo um horário de live e que isso iria acontecer ininterruptamente durante a quarentena. Quando elas lançam isso, mesmo quem não tinha ideia de quem era elas, começou a disparar em grupos de escola, começou a disparar em grupos que reúnem mães, em grupos que reúnem um público que teria interesse. Aí um público que tem interesse replica para outros que têm interesse. Então o boca a boca nosso hoje, ele é inclusive mais potente do que de uma década atrás, quando eu falo de um projeto que aconteceu há 10 anos atrás com uma comunicação quase não virtual, com uma comunicação em imprensa, boca a boca, daí outro tipo de boca a boca, carro de som, porque o boca de ferro, o carro de som ainda funciona em algumas regiões do Brasil fortemente, em algumas cidades menores e em alguns bairros de cidades grandes. Então, naquele momento, carro de som, pedindo cada grupo, acionando as suas redes, os seus mailings, uma época ainda muito de e-mail. Então, se eu transfiro tudo daquele exemplo só para agora, eu já consigo ir captando alguns exemplos do que está acontecendo. Então, se uma informação chega num ponto específico, que tem potencial de consumo, aí você chegou dentro de um nicho bem que, isso eu quero divulgar, isso eu quero espalhar, isso eu quero fazer o boca a boca. E você sai, o virtual nos leva a conseguir sair só de quem nos conhece para ampliar a bolha para quem tem mesmos interesses, mas não nos conhece. E aí para quem tem interesses um pouco próximos, mas conhece alguém que tem algum interesse. Então a possibilidade de multiplicar uma informação ela é muito grande, né? Mas tem esses desafios, os desafios das continuidades, os desafios da concorrência, entre aspas, no sentido da demanda, de muita oferta, né? Então, que nem quando eu comecei, a gente começou a fazer os papos de produção às 17 horas, foi porque na primeira semana a gente já estava vendo bombar alguns horários. 18 horas, 19 horas, começa a ficar assim um monte de bolinha de live, né? Você vai vendo várias. Então, um horário, fim do dia, vamos se reunir para discutir questões de produção. Então também tem essas estratégias, né, agora no campo virtual. E como a demanda é muito grande, também fica mais difícil da informação ser captada, né? Então aí eu penso, poxa, o que será de informação que se fixa? O que será que vira mesmo uma rotina, um desejo de estar junto? Aqui a gente já tem percebido essa oscilação. Começa tendo muita gente, depois as pessoas vão percebendo que, se eu não ver às 5, talvez eu possa ver na bolinha no Stories. Depois eu posso ver no YouTube. Também, conforme a gente vai oferecendo muitas maneiras, as pessoas às vezes não conseguem, afrouxam um pouco o se organizar para aquele horário. Por outro lado, tem vezes que a gente vê uma quantidade imensa de público aqui com a gente, dependendo também do nicho, do tipo de assunto, se ele chegou na bolha ali no fluxo específico. Por isso que hoje eu estou reforçando muito, já mandei a chamada aqui ao vivo, já chamei aqui a Elô, já pedi para espalhar para os departamentos aí, que é uma reflexão aberta aí sobre, na sexta-feira, uma reflexão aberta sobre o que iremos atravessar nos cursos de artes cênicas. O que será que nós vamos atravessar dentro das universidades de artes? O que será que vai ser vislumbrado? Então, sexta a gente vai passar por aí. Na segunda, a gente vai para a gestão de espaços. O que está sendo enfrentado com os espaços fechados, mas o que já foi aprendido antes. Então, tô dando umas pistas, uns spoilers dos próximos, mas para vocês verem o fluxo de construção também. Gente, hoje é palco aberto, eu tô falando muito! Alguém quer entrar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar um pouquinho sobre seus pensamentos de envolvimento de público, sobre exemplos que lembrou, sobre atividades que funcionaram? Cacau, daqui a pouco eu vou querer chamar você, hein? Me ajuda aqui aí fomentando esses pensamentos todos.
Outro ponto, tanto Cacau, se você lembrar de pontos assertivos que você já viu durante sua trajetória enquanto assessora de imprensa, como pontos que você já esteve envolvida, mas exemplos que o que você realmente acha que tem que ser carregado para agora. O que será que pode e deve ser carregado para este período de ação virtual, para esse período de envolvimento de público neste campo desta maneira. Então, para mim, o que eu já falei, foi esse de achar os nichos, diagnosticar bem com quem falar, ter pessoas para fazer. Não adianta só a gente jogar trazendo pro virtual, e para mim isso já era no presencial. Não adianta eu ter um super projeto e só jogar massivamente. Vou mandar um e-mail que vai chegar num monte de gente, cópia oculta, que a pessoa recebe um monte, sabe? Mas que ela não se sente privilegiada naquilo. Ela não se sente recebendo um conteúdo exclusivo. Ela tem milhões de coisas para ler e aparece mais um e-mail ali, mais um convite. É uma super diferença quando esse convite vem nominal, quando esse convite vem num trabalho. E aí muita gente, eu já trabalhei com muitos perfis de pessoas, né? A diferença entre as pessoas que estão ali e pensam as estratégias para engajar um a um, e a diferença de quando você pensa de uma forma muito fazer em massa, assim. Eu e a Cacau já conversou muito sobre isso, né, Cacau? Do tipo, preciso liquidar essa ação aqui da minha frente, preciso tirar isso da minha frente e vou disparar um monte de e-mail, vou postar e tá feito. Às vezes não adianta, isso não adiantava no presencial, isso também adianta menos ainda agora no virtual, né? Porque a pessoa precisa ter algo que vai lembrando, algo que vai fazendo ela falar, opa, isso é muito pra mim, esse assunto realmente vai ser importante, ou esse espetáculo, ou esse bate-papo, ou esse filme, ou esse, né? É a mesma coisa, tem lá um catálogo imenso de filmes. As pessoas ficam muito atentas a quais estão os tops mais daqueles dias, ao que alguém indica pra alguém, né? Ou a hora que você fala, tô olhando pra tudo isso e não sei qual assistir. Então a gente tem que ir pensando esses passos pra gente entendendo o que pode ajudar e personificar mais a relação. Tem um termo muito em marketing, né, que é o marketing de relacionamento. E isso a gente tem que carregar um pouquinho para os nossos fazeres artísticos. O que faz a pessoa se sentir parte daquilo? Ela recebe sempre uma comunicação por zap, ela recebe uma mala direta, ela foi em uma ação e ela é cadastrada para receber uma próxima informação. Eu posto, hoje em dia, eu posto algo, mas eu marco algumas pessoas que eu sei que têm afinidade com esse tema. Semana passada, a gente foi fazer aqui um exemplo prático de um último momento, o erros de produção. Eu passei horas buscando as pessoas que tinham feito o curso Diálogos, o curso aqui, Produção Colaborativa e Criativa, como Reexistência, porque era um assunto que tinha surgido ali. Então eu queria que chegasse nelas um tipo, olha, aquele assunto que você falou que ia gostar de ouvir vai acontecer. Olha, vamos junto nesse papo aqui. Então é uma maneira de você saber que aquilo também é construído coletivamente. Então, peguei um exemplo lá de 2010, vocês viram, para vir até 2020, em que a gente está no momento online. A Júlia lembrou aqui, né? Porque você não só divulga, mas também agradece pela pessoa ter acessado. Exato. A gente tem tentado, né, sempre dar esses retornos. Numa ação grande, em rua, uma ação... Daí teve esse exemplo do Sonho de Ícaro, e tem um exemplo que algumas pessoas... Tem poucas pessoas que estão de Campinas, mas quem for de Campinas vai lembrar que aconteceu em 2014, no centro da cidade de Campinas, que foi o PERT, uma celebração de voos e quedas, e um espetáculo que a gente imaginava que a gente teria um grande público na rua. A gente imaginava que a gente teria umas 6 mil pessoas, mas a gente teve 20 mil espectadores. E o que se deu esse boom? Articulação. Era uma ação de interesse de muitas instituições envolvidas. Estava envolvida a prefeitura, estava envolvido o SESC, estava envolvida a universidade, a Unicamp, estava envolvida, cabeçando tudo, dirigindo, criando o Lume Teatro, grupo comemorando 35 anos de trajetória naquela cidade. E isso foi uma das questões. Podemos fazer o PERT em qualquer lugar. Não, vamos fazer o PERT em Campinas, que é a cidade sede onde a gente tem todos os vínculos. Aí aqui o que a Júlia falou, criar o vínculo. Criar o vínculo com cada um. Então eu fico muito pensando como a gente realmente lembrar dessas ações presenciais para que não cair só numa coisa massiva, sabe? Não cair só numa coisa assim, quero a minha comunidade, um vínculo superficial, falso.
sabe? Um vínculo só numérico, de quantidade de pessoas. Não, eu tenho participado, quando eu tô aqui, depois logo em seguida, às vezes eu participo de papos, encontros com outras pessoas. Tava aqui gente de quem? Um grupo de São Paulo, do interior de São Paulo, de Serquilho, que tem acompanhado bastante e que também me convidou para ir num papo, e que isso também vai nutrindo esse vínculo entre quem tá aqui ouvindo e quem tá aqui produzindo. Tem dias que a gente é convidado e tem dia que a gente convida, né? A gente é quem convida e quem... Tem pessoas que a gente vê a todos os papos, Natália, bem-vinda! A gente vê algumas pessoas que estão com a gente sempre, que vão também nutrindo as ideias, nos trazendo outras coisas que instigam. Ter essa escuta vai gerando uma continuidade. Então isso pegando assim, sabe, projetos que já foram, tô indo esse daqui pra lá, voltando pro PERT, que teve 20 mil espectadores. Os vínculos com as instituições, e ser de interesse das instituições que aquilo desse certo, isso é um dos pontos. Não era, né, só uma coisa, mais um projeto. Não, elas tinham investimentos ali que elas precisavam que aquilo desse certo. Então as pessoas que estão dentro, saber exatamente o que elas podem ter de potencial e o que elas vão ganhar com aquilo também é um ponto-chave. A localização em que acontecia, o envolvimento com os prédios, era uma ação que tinha também cenas de aéreo, projeções, a gente precisava de liberações públicas e privadas. Então, criar o vínculo com os moradores da região levava os moradores a participarem, né? E que mais? Que faz, será que as pessoas, né, participarem? E aí a Júlia tá lembrando, gente, quem tem exemplo legal de iniciativas de alcance de público nesse período também de agora. Bora? Quero chamar alguém para dividir, pra gente trocar, que já são 5h30, pra não ir aqui sozinha. A Natália tá falando obrigada, tem me ajudado muito esses papos, tô aprendendo muito. Eu sei que cada live é um trampo, articular, trocar, então tô me sentindo muito grata. Espero que em algum momento poder somar também. Obrigada, Natália. Você já tá somando e espero que você possa também somar. E se quiser vir aqui já dividir uma tela, tá convidada. Agora é só aquela hora da gente falar, eu divido. Porque é isso, realmente é um trampo articular, divulgar, manter a divulgação, sabe? Essa semana eu senti isso, eu falei, às vezes dá uma afrouxada, sabe? A gente vai e fala, opa, preciso retomar. Então, o que nos faz ir mantendo esses vínculos, assim? Ó, a Natália está sendo clamada para entrar aqui. Você aceita? Eu vou aqui, Cacau, e você? Já pensou alguns exemplos, alguns projetos? Ou mesmo esses que eu falei, você vivenciou? O terceiro projeto que eu uso muito de exemplo é 30 anos em 30 horas. Este foi em 2015. Nossa, aliás, eu tô doida pra usar uns exemplos de 2015 pra cá, né? Daqui a pouco eu lembro mais alguns. Em 2015, na sede do Lume Teatro, onde foram 30 horas ininterruptas de programação. E que gerou uma quantidade imensa de pessoas que passaram por lá e mais fluxo de público do que até a gente imaginava e do que comportava o espaço. Então, qual foi a estratégia? A gente criava, tinha uma pulseirinha, tinha várias, sabe aquelas pulseirinhas VIPs assim? As pulseirinhas de balada? Tinha aquelas pulseirinhas por cores. Então a gente tinha lote, ia caber 200 pessoas na primeira leva. Então quando entrou 200 azuis, a gente começava a só poder entrar o lote laranja quando saía algum azul. Quando lotava com laranja, né, saiu tudo azul, ficou laranja, a gente ia liberando a próxima cor, ia fazendo essa troca pra gente saber quantas pessoas tinham ali dentro e para que esse fluxo de pessoas pudesse ter as atividades em bom andamento. Uma das coisas também, nossa preocupação é que às vezes na produção tem que tomar esse cuidado entre quantidade e qualidade. Às vezes a gente quer englobar o máximo de público e prejudica a qualidade. Isso já foi várias vezes, poderia ser erros de produção meu, poderia ser tema da semana passada. Porque eu sempre tive essa preocupação em querer englobar todo mundo e às vezes aquela dá uma sobrecarga no espaço físico, dá uma coisa que fica desconfortável para quem também já estava ali há um tempão. Mas enfim, essa é uma questão que nem sempre também é quantitativo, mas tem uma qualidade de público, uma qualidade do que esse público vai, que nem hoje, ó, de um encontro de uma super qualidade, né? E que as pessoas estão aqui, estão presentes e estão continuamente aqui na troca. Quando a gente tem essa qualidade de encontro, ela também vai alimentando e divulgando outras ações e vai instigando para alguma próxima. Então, enfim, neste exemplo daí que era na sede, do Lume, a gente tinha uma dinâmica que
moradores até do entorno, as pessoas do entorno tinham interesse em estar ali. Então tinha um envolvimento direto da comunidade local, entre até quem ia vender comida, quem ia apresentar, quem ia fazer cenas, e aquilo gerava um fluxo de pessoas com interesse comum em estar ali e em alimentar a quantidade de programação. Então, tudo isso são exemplos para a gente pensar, opa, o que também, quem as pessoas estão recebendo de volta em estar ali naquela programação, seja pelo sensível, pelo que elas estão absorvendo, ou seja pelo que elas vão divulgar, ou seja, sabe, pelo qual é esse alimento, o que é que está sendo nutrido. Fica tranquila, Natália, no próximo a gente chama, tá? E aí, tá aberto aqui, tá, gente? Quem tá chegando, quem tá... Aí a gente tá nesse dia da gente pensar as pistas. Então, que pistas ficaram mais fortes para vocês de tudo que eu falei até agora? Podem escrevendo algumas palavras aí, alguns exemplos do que foi falado, que fica pistas pra gente aplicar nesses tempos ou pra gente aplicar em outros, né? Então, exemplos de engajamento de público. Bora dividir o papo? Gente, eu tô descobrindo que é mais fácil as pessoas se exporem pra falar de erros do que de acertos. Olha só que aprendizado de quarentena. Quando a gente faz a chamada para partilhar erros, tava assim, todo mundo querendo contar algum erro que cometeu, porque, né, o erro nos gera aprendizados. Mas os acertos também nos geram aprendizados e também geram que a gente vá montando a nossa trilha, as nossas ferramentas. O Theo tá falando que erros são mais engraçados que acertos. Ele tá certo. E aí isso gera as pessoas também se exporem mais, porque a gente consegue encarar de um jeito divertido, né? Mas enfim, eu sei que tem bastante ação. Outro exemplo que me veio, que daí isso aconteceu várias outras datas, não só que eu falei que eu queria lembrar uns exemplos pós 2015 também, né? Eu falo muito da oficina montagem, isso, mapear com quem, para quem estamos falando, são pontos que nos levam totalmente a esse engajamento. E eu veio agora um exemplo que é o Oficinas Montagens Abre Alas. Eu penso num grupo, Lume Teatro, que eu geri durante 15 anos, né? 14, 15 anos. Tinha um diferencial, o Lume viajava com espetáculos, viajava com oficinas, palestras, demonstrações, e teve um período em que a gente começou a viajar com oficina montagem. Qual o diferencial de engajamento da oficina montagem? Ela ia para uma cidade com 70 vagas abertas para profissionais de todas as linguagens, de música, de dança, de circo, de teatro, sabe? Para agregar ali naquela ação. E culminava no final numa apresentação. E numa apresentação de espetáculo de rua, de cortejo de rua. Então, que tipo de engajamento diferencial esse, né? Porque a pessoa tá ali, ela já tá mobilizada a criar e a trazer um público imediato para o que ela tá realizando. Você agrega públicos de diferentes linguagens de uma mesma cidade. Você faz uma ação na rua, pública, que além de quem você levou para assistir, você vai ter os transeuntes, as pessoas que estão passando e que podem despertar a atenção. Que é a mesma coisa que eu falei aqui, ó, de live, trazendo já as conexões pro tempo atual. Tem o público que vem, quem vem porque viu que vai ter e aquele assunto interessa. Tem quem vem porque o convidado do dia é uma referência para aquela pessoa. E tem quem simplesmente está passando pela rua dos stories, passando pela rua dos stories, vê uma bolinha piscando e entra. Entende? É democrático que nem a rua, né? Só que você tem que ter antes feito a curadoria e a seleção de quem você segue, porque as bolinhas vão piscar para você que estão com lives de quem você segue. Então isso também é uma dica, falar para as pessoas, olha, vou engajar aqui, então eu vou falar, ó, sigam a rua de stories, né? Sigam a Florar Cultura, né? Sigam a Florar, que aí mesmo se a pessoa não tá muito atenta, que de segunda, quarta, sexta, 5 da tarde tem papos de produção, pode ser que uma hora que ela tá ali procurando o que assistir, ela vê, igual quando a gente ficava mudando de canal na TV, só que agora mudou a dinâmica, né? E aqui até a Júlia falou, ela já leva o próprio público. Poxa, imagina, se cada 70 artistas, cada um leva 10 pessoas, já são 700. É isso, ela tá, né, conectando aqui com o exemplo que eu dei do Oficina Montagem Abre Alas. Uma oficina que você coloca 70 pessoas para fazer, se cada um levar 10, já são 700. E tem o público indireto, que não foi, mas fica sabendo que teve. Tem aquele público que é a divulgação posterior também,
impactando depois uma pós-produção, é a reverberação do que ali foi colocado. Isso é também o nosso marketing relacional. Como eu vou me relacionando com esse público pré, durante e depois. Que engajamento eu gero antes, para a pessoa querer ir no evento, ou no evento online no caso agora, ou nos eventos presenciais, o que durante acontece e o que posteriormente gera. O posterior já era um campo que a gente há alguns anos, nesses últimos 5 anos prioritariamente, vinha trabalhando para as pessoas se engajarem online. Era a repercussão de alguém gerar um stories falando que tá ali, gerar um papo ali falando, fazer uma postagem, colocar uma foto, marcar uma pessoa, comentar, dar um like, curtir aqui, compartilhar, blá, 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 o rap do mundo virtual ali. Era nesse pá, que as coisas também iam se espalhando. E é isso agora, né? Só que é um fluxo ainda que as pessoas estão se acostumando. Elas estão ainda entendendo. Tem a hora que você rejeita uma ação online, tem a hora que você precisa de uma ação online, tem hora que é tanta coisa que se dispersa, você vê só um trechinho de cada coisa e fala, tá bom, já entendi, sabe? Então é um pouco o que vai sendo construído. Então, com quem, com que rede, para quem que eu tô falando e que ações geram expectativas. Agora uma pergunta, o que vocês acham que são ações que geram expectativa do público? Tô esperando. Podem colocar alguma ação aí que vocês acham que gera expectativa. Pense em você como público. O que te faz ficar atento? É isso, a Cacau tá falando, as ações precisam ter um diferencial, um atrativo a mais para despertar, seduzir o público. Porque é essa a questão, né? Só que eu acho que o ponto desse que a Cacau traz é você, cada profissional, saber diagnosticar bem qual é o seu diferencial. Eu lembro sempre disso, Cacau. Cacau, você topa entrar aqui na tela? Ou você tá, como que você tá aí? Porque esse diferencial que a Cacau coloca, né? Quando você sabe identificar, é igual para escrever um release. Qual é o gancho daquela matéria? Qual é realmente a isca ali? Qual é aquele plus que tem a mais, né? Aí, ó, até que a Natália falou, ela tem conhecido muita gente, tem feito muitos cursos, grupos, que muita coisa que se não tivesse online, ela não teria tido acesso. A Cacau fala, tipo, festival temático. Às vezes, tipo, tem um festival, mas a hora que tem um tema, um recorte, você sabe que tem aquela diferença. Pois é, tá chovendo. Que você tem aquela diferença que vai trazer. Você tem alguma temática ali que vai engajar. É o que tá acontecendo mesmo no campo online. Você pode ter um monte de live. Só que às vezes tem uma que você fala, opa, esse tema eu quero. Esse tem um diferencialzinho ali que tem a ver com o que eu preciso ou com o que eu tô pensando, né? Aqui veio uma sugestão. Ela tem uma indicação de vídeo no YouTube que achou bem legal porque discute, né, os perfis de público versus fases dele com o ambiente digital. Vou ver como consigo para compartilhar aqui. Nossa, Natália, compartilha sim. Acho que super acrescenta essa discussão de hoje. A Cacau não pode entrar, que ela tá no trabalho ainda, mas ela tá aqui agregando com pensamentos e comentários, tá? Muito obrigada, Cacau. Gente, hoje tá um diazinho chovendo, cinza, e eu tô aqui sozinha na tela, mas vocês estão agregando muito com os comentários também. E tá agregando muito porque esse fluxo da gente pensando as ações, sabe? E o que tem dado continuidade, que nem eu vejo muitas ações online, aí unindo com isso do pré, durante e pós. Muitas ações online que às vezes eu não consegui acompanhar naquele horário, sabe? Naquele momento. Só que o que eles postam depois vem meio às vezes uns resumos. Tem um papo que eu participei, papo de artista. E aí eu fui convidada, ele acontece numa sala de Zoom, né? Ele é fechado para quem ingressa, para quem compra, né? Para quem vai participar dar uma contribuição para participar desse papo fechado. Só que logo depois eles sobem nas redes deles algumas frases que marcaram, algumas imagens que marcaram, algumas coisas. Então aquilo já vai despertando o meu interesse para um próximo papo de artista que se eu não participei desse, se eu não entrei no Zoom naquele, talvez eu fique muito atenta querendo estar num próximo. Então isso que vai gerando também uma curiosidade, que vai gerando uma onda, que vai realimentando, sabe? Isso também é uma resposta pra gente pensar, né? As nossas ações. O que é isso, a GNT resposta? A Natália vai postar depois um assunto aqui pra gente nos stories, que é o vídeo que ela lembrou,
que tem a ver com público, fases de público e tudo mais. A Cacau também colocou, tipo, imagino que vai haver, né, um momento de saturação das lives. Com certeza, e já tem acontecido, tem altos e baixos das pessoas, não aguento mais live, tô descobrindo live. Aí tem pessoas que tá um fluxo também, fases de público tem a ver com isso também. Teve uma fase assim, começou a quarentena, com algumas pessoas com resistência ao campo de live. Aí depois começou algumas pessoas a se nutrirem disso e conseguirem achar isso interessante. Aí depois começa a vir um tipo, já tá tendo tantas. Ou eu vou filtrando mais. O que eu vejo também, a pessoa vai filtrando mais os interesses. Numa primeira semana eu vou lá e absorvo live de gastronomia, de receitas, de yoga, de meditação, de crossfit, de dança, de música, quero ouvir a música, de discussão, de papo. Na outra semana você já fala, vou assistir só aquela yoga 2 vezes na semana, vou fazer junto, é o que eu tô querendo. Vou meditar, então tá horário, eu sei que tem live de meditação. E uma das questões pra mim é continuidade das ações. Porque que nem uma temporada, quando a gente pensa em público numa temporada, ele vem e se realimenta pelo fluxo de comentários. Então às vezes se eu faço só um fim de semana, veio aquele público que já se programou pra ir. Eu vou nesse sábado assistir. Se eu faço 3 fins de semana, veio o público que se organizou pra ir, veio o público que ouviu alguém falar que era interessante, veio o público que alguém cutucou e falou, você tem que ir porque eu já vi. Ou vai aquele público que ouviu dizer que é ruim, que é polêmico e fica curioso. Theo, baixa o volume, por favor. Hoje a gente tá num dia de muitos... não é você? De onde que vem isso? Tá tipo igual quando cruza o telefone, sabe? Telefone sem fio, tá entrando uma fala aqui, de onde que vem? Mas onde tá? Aí a gente tá procurando aqui o que tá acontecendo na casa, tá entrando vários sons. Ontem uma hora a gente tava também numa chamada, parecia, sabe quando cruzava a linha? Telefone fixo que cruza a linha? Teve vezes de parecer quando cruza a linha e vai entrando vários assuntos ao mesmo tempo. A Cacau, que lembra também, o diálogo e a troca de informações são muito ricos, mas penso que os artistas poderiam começar a adaptar suas peças no virtual. Fica aí uma provocação, gente, colocar o palco na tela. Essa tem sido uma questão. Eu tô muito instigada com isso, já vou lançando aqui o spoiler. É um ponto que tá me instigando a pensar maneiras de adaptação. Tô pensando muito e desejando, até o próximo mês, colocar aí no ar uma temporada. E eu tava falando de temporada, já emendando uma coisa na outra. Eu tava falando de temporada justamente por isso. Quando você cria uma ação que ela tem uma continuidade, ela tem uma reverberação também pelo que fica de comentários, pelo que fica de impressões, ela vai tendo um outro tipo de reverberação. Então, convido todo mundo a pensar um pouquinho nisso. Na rede social que administro, a Clary, que administra do Balé da Cidade, ela recebia muitas mensagens de pessoas perguntando como ter aula, mas é uma companhia profissional. Então, uma saída nesse momento foi ter aulas em live. É isso também, a gente saber mapeado, que nem ela fala, ela administra esse Balé da Cidade e aí ela tem mapeado o que as pessoas procuravam, o que já tinha interesse. E aí você vai para uma saída online, mas você vai para uma saída a partir do que seu público também já pedia, né? Acho que topo dividir tela para compartilhar isso sobre o público e o conteúdo. Que acham? Super bom, Natália. Mas você pode entrar agora? Fiquei confusa. Aí aqui a Bárbara fala, o problema é a linguagem, teatro na tela é muito menos atrativo. Isso eu acho que é o ponto que a gente está atravessando. Entender o que pode ter de atrativo na tela. Porque eu acho que é essa que vai ser a nossa... codificar, sabe? Descodificar, conseguir entender, porque realmente, né? Eu já sou curadora de muitos festivais. A hora que eu assisto aquele material de espetáculo em vídeo e fico pensando que programação compor, discutindo com os curadores, com os programadores, é muito difícil a tarefa de olhar para a programação na tela e entender a potência dela, de um espetáculo gravado, sabe? E aí agora eu acho que não pode ser aquele teatro, o teatro que a gente faz, vai continuar fazendo e vai existir, gente. Não a diferença é essa, não é atrativo o espetáculo filmado da maneira que ele sempre foi. Talvez como que a gente faz esse espetáculo em comunicação com a tela, né? É pensar um formato que seduza e não exatamente a gente partir do que a gente já fazia. Não.
Ninguém descabelada aqui. Eu até aprendi hoje porque eu tava bem descabelada. A Natália falou que topa entrar aqui para dividir um pensamento, só para não se importarem. Bem-vinda, Natália. Que bom ver seu rostinho. Você tá sempre com a gente. Muito obrigada. Só que eu não tô ouvindo seu áudio. Fala alguma coisa com a gente. Eu, Acho que além foi. de tudo, eu não sei fuçar direito. Vê agora. Arrasou. Agora a gente tá te Rolou? ouvindo. Ah, Super, legal. super te ouvindo. Eu tenho um pouco de vergonha de tela, assim, sabe? Tô tentando quebrar isso, mas pensei, putz, vim aqui. Ela lembrou que eu sempre venho. É a segunda vez que me provocou para entrar, né? Então, tá sendo tão rico para mim. Então, é isso. Que bom que você entrou. Ah, obrigada pela oportunidade, né? Eu sou nova assim nessa parte de produção cultural, mas tenho tentado estudar. E aí eu queria compartilhar um pouco sobre esse vídeo que eu vou marcar vocês a respeito Ótimo. de... Porque o cara discute, eu não vou lembrar agora o nome dele, acho que é Flávio Navarro, alguma coisa assim. Ele discute Tá. a questão do marketing cultural e do marketing digital. Então, ações do marketing digital focado na cultura. E aí Na ele cultura. coloca que a gente... eu vou ficar olhando aqui porque eu dei uma sistematizada no conteúdo, então só para... Né? Ah, que legal. É. Ele coloca que a gente tem 3 tipos de público, né, dentro do campo da cultura. Que é a plateia, os patrocinadores e os apoiadores. A plateia, né, público que assiste, tudo, não necessariamente vai investir no que a gente está produzindo, né? Os patrocinadores são quem vai investir a gente ou diretamente, ou captação via renúncia fiscal, né? E os apoiadores, nem sempre eles investem na gente de uma forma monetária, mas eles são parceiros, eles fazem a economia de alguma forma rolar, né? E aí ele coloca que dentro desse aspecto de público, de perfil de público, a gente tem as fases dos públicos, né, no ambiente digital. Aí ele falou que a primeira fase, ele até faz uma analogia com o iceberg, né? A ponta do iceberg é aquele público que ele está em busca de ação. Ele quer assistir um espetáculo, ele quer saber o que outra companhia de teatro está fazendo, né? Então ele está disposto a isso. E que o conteúdo para esse tipo fase de público, ele é um convite, ele é uma oferta, ele é mostrar as vantagens, né? Que normalmente são conteúdos mais curtos, para poder né, ter chamar um pouco a atenção, e que no decorrer dessa fidelização do público, o conteúdo vai ficando um pouco mais extenso, né? Ele vai tendo uma notoriedade maior, ele vai né, se aprofundando. Ele falou que nessa perspectiva de ação, que o público já está convencido da importância da cultura, por exemplo, os depoimentos, quando uma pessoa vai e faz um depoimento, é super importante, porque o depoimento, ele é uma prova, e isso é um gatilho mental. A gente, o nosso cérebro, fica buscando o tempo inteiro atalhos, ele fala. Então, quando vem uma pessoa e dá um depoimento falando que isso é bom, isso é, né, ele indica, a gente fala, putz, tá aí, quero saber do que se trata, né? Aí ele fala da segunda... Tá dando para acompanhar, gente? Tá, super. E eu acho que é bem isso. Esse exemplo, ele traz bem concretamente essa coisa de conforme os conteúdos você vai aprofundando, conforme o envolvimento também. Se a pessoa já está né, naquilo, ela já está realmente, ela fez aquela conexão, ela se conectou com aquele conteúdo, com aquele grupo, com aquela produção, e ela vai conseguindo daí ganhar um corpo maior. Tá ótimo, tá perfeito. Pode seguir, tá super claro. É isso. Aí a segunda fase, ele fala que é um público que ele tem consciência da importância, ele gosta, mas ele procrastina. Ele não vai ficar muito pensando nisso, ele vai se envolver com outros conteúdos digitais, né? O conteúdo, ele precisa mostrar quais são os benefícios que a pessoa tem de se aproximar desse grupo ou dessa atividade cultural. Ele também coloca, e isso fica muito na minha cabeça, que a gente que é das artes, né, do teatro, a gente tem a faca e o queijo na mão, porque a gente tem a forma de passar a mensagem, a emoção, certo? No ambiente digital.
E que isso, a gente conseguir saber passar e atingir público, é pensar o marketing digital para a cultura. Aham. Utilizar o nosso potencial de comunicação, né, de acesso, de diálogo, e focar isso, potencializar isso na rede digital, né? E aí ele fala Ótimo. por último da questão do terceiro nível, né, a terceira fase, que é quem não tem consciência, assim, não tem interesse nenhum em cultura. E que para esse público, a gente não pode fazer conteúdo longo. A gente tem que pensar Uhum. num conteúdo que, pá, já faço uma pergunta. Bateu já. É isso. O objetivo é isso. E ele fala também sobre o Uhum. encantamento. Ele utiliza o encantamento para substituir, para ressignificar o entretenimento. Porque o Uhum. encantamento desperta o amor, né? A Uhum. emoção da pessoa. Não só distrai, mas faz ela criar um vínculo com aquilo. Ah, e é isso, então, assim, queria trocar um pouco, Muito porque acho bom que essa coletânea aí, essa organização, tudo que você pegou. Para quem chegou, estão perguntando, a Natália entrou para compartilhar foi. um conteúdo que ela acompanhou, que ela estudou, né? Uhum. Via esse momento online, né? E que depois ela vai marcar para a gente o link, é um vídeo no YouTube. E aí ela vai marcar para a gente o link, mas que vinha muito aqui dialogar com tudo que a gente estava refletindo hoje sobre público, sobre essas camadas, sobre como a gente mantém, e de uma maneira muito organizada. Adorei! Foi super rico aqui, Natália. Muito, Fico muito feliz. obrigada mesmo. Ainda bem que você entrou, agregou muito. A gente vai fechar a live de hoje contigo. Ó. Se você quiser deixar também algum recado, tá dando já aqueles últimos minutos. Então, se você quiser dar algum recado. Um prazer te conhecer, não te conhecia. Prazer é todo meu. Obrigada, eu que agradeço. Acho que o que mais fica para mim é esse potencial que a gente tem de somar, né? De colaborar e construir junto. Então, obrigada. Tchau, Obrigada pessoal. demais. Você mora aqui em São Paulo, Natália? Desculpa, não entendi onde. Não, eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ah, é verdade. Durante você estava também Isso, na produção colaborativa e criativa, né? Como isso, tá. resistência. É, você tinha várias Uhum. vezes dado Foi exemplos lá e que a coisas de gente se Ribeirão conheceu. Preto. É, É, foi. foi lá que a gente começou a se conhecer já, é verdade. E aí ela também deu vários exemplos também de Ribeirão, eu também falei muito da classe artística em Ribeirão, das articulações, que eu já vi momentos bem articulados, assim, né? Sim. Ah, muito obrigada, querida. Obrigada, Ju. É, um abraço e até já. Continua com a gente. Gente, eu vou fechando Tá. com esse super exemplo que a Natália trouxe. É, ela vai publicar, fiquem de olho nos stories, que a gente vai publicar nos stories da Florar Cultura. É, porque realmente é um material muito rico para pensar a organização do pensamento aí de públicos, de camadas e de fases de público, né? Que foi muito que ela trouxe também. Que fase de um movimento que o público já está com aquilo que você desenvolve. E acho que uma das outras coisas que a Natália traz que é muito rica para esse nosso momento é também a gente entender esse filtro do que a gente está buscando neste período e do que a gente está usando a quarentena para nutrir nossas ações. O que este distanciamento social também está nos possibilitando de conexões, conectividades e de reflexões aí sobre outras ações, sobre outras possibilidades de criação, sobre outros modos. E com quem estamos falando, né? Quem é esse nosso público? Para quem que estamos dialogando? Com quem estamos dialogando? Então, quero mais uma vez agradecer a Júlia, a Simone, a Kalila, por estarem juntas nessa travessia, da gente manter uma ação ativa por tanto tempo, que já são as 7 semanas de quarentena, e com ela 7 semanas de papo de produção. Então, vou fechando o dia de hoje com esse agradecimento mesmo, que essa continuidade nessa ação tem também nutrido muito aqui, e tem visto trocas muito efetivas com algumas de vocês, alguns de vocês, e muitos que passam mais rápido, mais devagar, que podem ficar mais, enfim. Tem sido uma troca muito rica. Então, lembrando que sexta-feira a gente vai debruçar um pouquinho nas reflexões do impacto deste período na formação em artes, nas formações em artes cênicas, nas formações nas artes do corpo aí. Na segunda-feira, a gente vai mergulhar nos pensamentos de gestão de espaços,
gestão de espaços, e aí tanto a gente vai falar de um exemplo de um espaço público, de um espaço vinculado a uma universidade, como a gente vai falar de espaços independentes. Então, um pouco do que a gente aprendeu em gestões de espaços e que reflexões trazem para o momento que está atravessando. Então, divulguem, espalhem essa notícia, vamos refletir sobre esse momento de base também, a gente tem falado dos mercados, mas vamos refletir juntos, juntas, juntos, sobre este momento de base, o que será que vão ser os cursos de artes. Um abraço, foi muito bom estar com vocês nesse dia chuvoso e cinza. Vou me despedindo aqui e agradecendo que venham os próximos papos de produção, segundas, quartas e sextas às 17 horas. Espalhem essa notícia, que a gente sabe que é assim no boca a boca que